A mídia esportiva rasgou elogios ao Flamengo após a grande vitória sobre a LDU no Maracanã. Teve show da torcida rubro-negra, também teve boa performance do Gerson, teve boa performance de Luiz Araújo e teve vitória importante. Mas antes de eu trazer esse corte da mídia esportiva aqui, eu já me apresento para vocês. Eu sou a FB do Fly e trago notícias e informações do Flamengo aqui nesse canal todo dia. Então, se você é flamenguista fanático, tá esperando o quê para se inscrever? Se inscreve aí, meu camarada, para você não perder nada do Mengão queridaço. E eu vou trazer para vocês um corte da ESPN, do programa da ESPN. Já deixo o crédito do vídeo na descrição e bora ver essa vitória maravilhosa do Mengão. O que repercutiu na mídia? Começando linha de passe, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo e bem-vinda, torcedores do Flamengo, hein? Porque o Mengão conseguiu exatamente o que precisava. Aqueles 2 gols de diferença que fazem com que o Flamengo passe à frente da LDU no saldo de gols e vá para a última rodada na condição de segundo colocado, dependendo só de si para garantir a classificação e vai enfrentar a equipe mais fraca do grupo. E o Flamengo pode ampliar aí o seu saldo de gols. A LDU vai ter que enfrentar o Córdoba. É muito difícil pensar no Flamengo na primeira colocação, como outras partidas também dessa noite. Vou começar aqui pelo Jean. Vamos pensar que foi um primeiro tempo avassalador, 1-0, ficou pouquinho naquele primeiro tempo, hein, Jean? Tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. É isso, o Flamengo, acho que assim, se a gente tivesse tido um jogo com meio campo apenas à disposição, não ia mudar muito em relação ao que foi a partida, porque o Flamengo mandou no jogo o tempo todo, criou chances suficientes para fazer 2 ou até mais no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, não é que criou um caminhão de oportunidades, mas mandou no jogo completamente, do início ao fim, né, na segunda metade do segundo tempo, deu uma arrefecida, o que era normal diante do calendário e da exigência que esses jogadores têm tido, fez o resultado que precisava, e vou te falar, depois a gente até explica a matemática, eu nem acho tão improvável assim uma primeira colocação do Flamengo, porque a LDU para se classificar vai ter que vencer Central Córdoba. Se isso acontecer e o Flamengo ganhar do Táchira, quase certamente o Flamengo vira líder da chave, né? Tem uma pequena possibilidade de não acontecer nos gols marcados e tal, mas é pequeno. Então, se a LDU em casa ganha do Central Córdoba na última rodada e o Flamengo vence o Táchira em casa, também deve vencer por mais de 1, mais de 2. 5 derrotas tem o Táchira. Exato. O Flamengo pode, inclusive, ser primeiro colocado, que é importante, evidentemente, pensando nas oitavas. Só não pode a LDU, cada jogo, um adversário diferente do outro, mas se a LDU fizer esse futebol que apresentou hoje contra o... Que não apresentou hoje, né, Jean? Contra o Córdoba, esquece a LDU, hein? Vai ter que disputar lá a repescagem na Sul-Americana, porque realmente, além do mérito todo do Flamengo na vitória de hoje, a gente tem que levar em consideração também que a LDU, olha, é o que você falou, mal passou do meio campo. Eugênio Leal, direto do Maracanã, para bater um papo com a gente aqui também neste linha de passe, acompanhou o jogo de perto, viu a repercussão e também para analisar o que foi esse jogo. Eu gostei aqui do que o Jean Oddi falou, viu, Eugênio? Se fosse o jogo de meio campo só, não ia fazer diferença nenhuma, porque só deu Flamengo. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros na mesa, para o fã de esportes. É isso, eu trazia o número aqui, né? No final do primeiro tempo, 50% das ações com bola aconteceram no terço ofensivo do Flamengo, ou seja, do meio da intermediária para o gol. 50%. Claro que no segundo tempo diminuiu um pouco esse número, o jogo foi um pouco mais distribuído pelos setores do gramado, mas sempre ele dominado pelo Flamengo. O resumo do jogo de hoje é uma frase conhecida, né? Missão dada, missão cumprida. O Flamengo precisava vencer e vencer por 2 gols de diferença para superar a LDU e assumir o segundo lugar do grupo. O fez. Talvez algumas pessoas esperassem uma atuação assim de goleada, uma atuação de gala, 4-0 e tal, pelo que a LDU não conseguiu fazer ofensivamente, mas o Flamengo foi um time equilibrado, porque ele deu poucas chances, a LDU criou as chances que necessitava. A LDU é uma equipe que protege muito bem a entrada da área. Era difícil entrar, por exemplo, com a Arrascaeta, que foi figura apagada no jogo, e que normalmente tem feito gols assim, tabelando, infiltrando pelo meio e finalizando. Então, quais eram os caminhos? A bola aérea, primeiro gol, escanteio. E lado de campo, segundo gol, jogada de lado de campo, de fundo, com o Alexandro, cruzamento, e aí o gol finalizado pela faixa central, mas criado pela esquerda. E o Flamengo conseguiu construir diante de uma defesa sólida, mas de um ataque inoperante, também porque o Flamengo defendeu bem. Era isso, na medida para o que precisava. Não teve excessos, não teve show, não teve espetáculo, mas teve um jogo completamente controlado. Mesmo assim, né, Birner, se a gente parar para pensar nos outros jogos do Flamengo na Libertadores, os 2 jogos contra o Córdoba, o jogo contra a LDU lá fora, mesmo o jogo contra o Táchira, né, aquele 1-0 que eu acho que
pode ser a melhor exibição do Flamengo nessa Libertadores até agora, hein, Birner? Tudo bem? Não sei se você concorda ou não. Tudo bem, William? Boa noite para você, para o Eugênio, Jean, André Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você, ontem, no Linha de Passe, ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso, agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco. Sim. Lembrar a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje, para ter Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4, porque na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada, perfeita, tira a bola do goleiro. E aí o jogo foi fácil para o Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo, o Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível, dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá. Boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer, 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Atrás do Flamengo. Só vamos corrigir. A LDU é a terceira colocada. Isso. O Deportivo Táchira esquece. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, terá a sexta. Como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável, senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes eles ficavam um pouco pelo caminho, a bola passava por eles, pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas... eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais, ele deve jogar mais, e para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem, ele está salvando a fase de grupos, mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado, e daqui a pouco vamos ver o Drake Fury. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem tensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou. Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, depois o outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então o jogo do domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma parte de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter, mas encaramos com o final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível, entra muito ligado, muito competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, e aí eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro, principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderiam ser feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo. Mas o jogo é isso, o Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha.
mais feliz pela vitória e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco, e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo, e ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da atenção, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol. Para o Flamengo ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo. Mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo, e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase, aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né? Foi prévio, não foi porque não foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir, eu acho que tem coisa para discutir. Você falou preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje, por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Biner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então ele o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha, mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. É isso aí, pessoal. Essa foi o corte, né, que eu separei para vocês da mídia esportiva, trazendo essa vitória do Flamengo. O Flamengo não deixou ele deu jogar, o Flamengo foi muito incisivo, pressionando desde o início, pressionou praticamente o jogo inteiro, né? Poderia ter um placar até mais elástico.
E eu quero saber de você já a tua opinião. O que você achou dessa vitória do Mengão? O que você achou do Pedro ter começado no banco? O que você achou da performance de Gerson, da performance de Luiz Araújo? O que pode melhorar e o que pode ser modificado no time do Flamengo? Comente aqui a sua opinião, tudo isso que ela é muito importante. E claro, se você ainda não se inscreveu, cara, tá perdendo tempo. Se inscreve no canal FB do Fla, traga informações do time mais querido do Brasil. Eu sou fanático no Flamengo, assim como você. Então se inscreve logo para você não perder nada. Tamo junto e forte abraço.